Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e eu estou aqui hoje participando do Cantinho do Reuso, a convite da professora Aldara, minha colega, que pediu para que eu ensinasse vocês como preparar uma composteira em garrafa PET, né? Essa composteira, ela pode ser preparada para ser utilizada em casa, apartamento, né? Ela não ocupa muito espaço, ela é bem simples. Os materiais que a gente precisa para montar, a gente tem em casa, basicamente. Ou se não tiver, dá para adaptar também. Ela vai ser feita, a gente vai usar para preparar, né, essa composteira. Nós vamos utilizar 2 garrafas PETs. Pode ser garrafa PET colorida, transparente, não tem problema. Pode ser de 2 litros, pode ser de 3 litros. O importante é que as duas sejam iguais, porque depois da montagem delas, a gente vai montar de tal maneira que elas vão encaixar. Então, por isso que elas devem ter, né, o mesmo padrão de tamanho. E essa garrafa, né, ela vai ser cortada, né? A primeira garrafa, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui o fundo da garrafa, esse fundinho aqui, né? Então eu vou ficar com o fundinho aqui da minha garrafa, tá vendo? Deixa eu abrir aqui a garrafa, que já tá, a composteira que já tá montada, né? Essa composteira aqui eu já tenho há um tempo já, né? Na verdade, uns 4 anos. Então, tá vendo, ó? Eu cortei o fundo da garrafa e esse fundinho aqui a gente vai guardar para usar como medida pro preparo da nossa composteira, né? Essa parte que foi cortada, né? Então, essa primeira garrafa aqui que foi cortada, então, veja, eu cortei o fundo, né? E aqui, na tampinha, a gente vai fazer uns furinhos com preguinho e martelo. Então, faz uns furinhos lá, porque quando a gente fizer a compostagem da matéria orgânica, né, vai ser gerado um líquido, esse líquido é o chorume, ele vai escoar, né, vai passar aqui pela parte inferior da garrafa e vai ser coletado, né, naquela outra garrafa lá. Então, por isso que a gente precisa ter esses furinhos aí, tá? E a segunda garrafa, o que eu vou fazer na segunda garrafa? Eu vou cortar, eu vou medir mais ou menos a metade aqui, cortar um dedo acima da metade, né? Então, é a metade mais um dedo e ela vai ficar desse jeito aqui. Então, no final, a minha composteira vai ser, né, a metade de uma garrafa, mas a outra garrafa que nós cortamos aqui, né, o fundo dela, e vai ficar dessa forma aqui. Por isso que é importante ter o mesmo volume, o mesmo padrão de tamanho para poder encaixar direitinho, né? O que mais que a gente vai precisar para essa composteira? O que mais que a gente vai precisar para essa composteira? A gente vai precisar de um tecido fino e que seja assim, que permita a passagem de ar. O que eu mais acho aproximado, assim, apropriado e de fácil obtenção, né? Porque às vezes a gente tem em casa, dá para reaproveitar, é uma meia calça. Então essa aqui é uma meia 3/4, né? Pode ser aquela meia... qualquer meia calça, na verdade. Pode ser uma meia calça que furou, enfim. Só não podemos usar a parte que tá rasgada, que tá furada, porque a intenção, né? A gente vai cobrir aqui a composteira, né? Depois que a gente montar a composteira com os alimentos aqui, a gente vai cobrir a composteira aqui com a meia calça, tá vendo? E isso aqui vai permitir que haja entrada de ar, que é muito importante no processo de decomposição, e que não tenha a entrada de vetores, não vai ter mosquinha, né? Não vai ter contato com mosca, então não vai ter proliferação de bichinhos aqui. Então, isso ajuda, né, a manter a nossa composteira aí durante os seus 30 dias. E é muito importante essa aeração, porque os micro-organismos que que vão estar naturalmente aqui nos alimentos, nas folhas secas, na terra, eles precisam de oxigênio que está presente no ar para se desenvolver e para ir se alimentando da matéria orgânica e decompondo ela. Então, se a gente fecha aqui e não permite a aeração, o processo
fica prejudicado. A gente entra numa outra etapa de decomposição que não é adequada e vai ter, aí sim vai ter a formação de odores desagradáveis, né? Naturais do processo de decomposição. Então, se a gente mantiver a aeração, não precisa se preocupar, porque essa não é uma composteira que dá cheiro. Essa é uma das preocupações das pessoas que, quando a gente pergunta, você já preparou uma composteira, né? Gostaria de preparar? As pessoas dizem, acho que não, porque dá cheiro, né? E não, ela não dá cheiro nenhum, se for preparada adequadamente, ok? Se você mantiver essa aeração. Outra coisa importante, tem gente que pensa que vai ter que colocar água na composteira. Não precisa colocar nada. Você montou ela, você vai esquecê-la por 30 dias, vai deixar durante 30 dias ali, um mês, ela decompondo, e ao final de um mês você vai poder aproveitar o composto que foi gerado aqui. Não só o composto, como o chorume também. Ambos vão ter um valor nutricional, ok? Além, né, das 2 garrafas PETs, do martelo e do preguinho para poder fazer os furos e da meia calça que eu utilizei aqui para tampar a parte superior. O que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar de fita, né? Essa fita aqui transparente, tá vendo? Porque depois que a gente preparar, né, a nossa composteira, acoplar ela aqui, a gente fecha aqui com a fita, porque eventualmente se ela tombar, se ela verter, o líquido, o chorume, não vai escapar, né? Então a gente vai fechar aqui, vai passar a fita e a gente também vai precisar de areia. Essa areia de construção mesmo, sobrou do vizinho, aí pede um pouquinho, né? Barulho. Então, a gente vai precisar de areia, porque o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que vai gerar um líquido da decomposição, né? Vai gerar um líquido. E o material orgânico vai estar aqui. Então, para não escorrer o material orgânico junto do líquido, a gente coloca essa areia que ela vai servir como uma etapa de filtração. Então, vai reter sólidos ali nessa areia e vai passar somente o líquido, ok? Então, é isso. Aí, para montar a parte do composto, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de resíduos de alimentos, né? Que alimentos são esses? Basicamente, para essa composteira, eu sugeriria alimentos crus. Que alimentos crus? Restos de alimentos como cascas de legume, então a casca da batata, do chuchu, da cenoura, da cebola, do alho, né? Cascas de frutas, banana, mamão, pera, né? Para quem tira a casca, né? Para quem não tira, né? O que sobrar aí na sua casa. Restos de alimentos do prato, né? Como arroz, feijão, pode também, a carninha, pode, ovo. Só que o ideal é que a gente não use muito desses alimentos processados, porque existem parâmetros muito importantes, existem pontos muito importantes numa composteira, né? É o pH, a umidade, a temperatura, a aeração, né? E um deles também é a relação de carbono e nitrogênio, ou seja, o que vai definir o parâmetro nutricional do composto e do chorume que vai ser gerado, em especial do composto. A gente tem que ter uma quantidade, né, de carbono e de nitrogênio. E se a gente coloca alimento processado demais, a gente altera esse parâmetro aí, então ele não é desejado, ok? Mas assim, eventualmente, sobrou o arroz e feijão ali do prato, pode juntar também, ok? Só não coloque demais, dê preferência por colocar os restos de alimentos crus, né? A gente vai precisar de terra, eu costumo ter a minha hortinha, né? Eu tenho os meus vasinhos, assim, aí às vezes eu planto, tem por exemplo, a cebolinha, ela cresce em determinado tempo, depois morre, a gente tem que tirar, né? Fica o resto da terra e eu junto ali para usar isso aqui. E folha, a gente vai precisar de folha seca. Que folhas secas são essas? São restos de poda, né? Então, se o vizinho tá podando ali, né, a plantinha, a árvore, tá recolhendo ali aquelas folhas, vai lá, pede, né, um pouco das folhas e a gente vai deixar secando ali um tempo no sol. Eu tenho uma planta que
ela vai soltando, né, essas folhinhas aqui, então eu vou juntando. E a outra coisa é, como eu também precisava de mais folha seca do que eu realmente tinha, eu comprei espiga de milho, né, a gente comeu a espiga e a palha, eu tirei a palha e levei ao sol, né, nessa vasilha aqui, levei ao sol e deixei secando, tá vendo? Então ela fica bem sequinha. Aí depois é só você cortar com a mão mesmo, né? Ou então você pode utilizar uma tesoura e cortando, tá vendo? Pra gente poder usar. Com relação à folha seca e os restos de alimentos, né? Os restos de alimentos, é importante, assim, que a gente não use dessa forma aqui, muito grande. Que a gente dê uma cortada, porque o que acontece é que a gente tem que ajudar o processo a acontecer em 30 dias, é essa a ideia. E se os alimentos, né, e as folhas tiverem tamanhos muito grandes, esse tempo vai ser muito maior, não vai ser o de 30 dias. E se a gente usar dessa forma, sem processar muito, sem cortar, a gente pode fazer naquelas leiras, ou aquelas composteiras de caixa, né? Que permitem, né, um tempo muito maior. Mas, um processo de degradação mais rápido. Mas para a garrafa PET, o ideal é que a gente ajude o processo cortando aí em tamanhos menores, ok? Então, a gente vai fazer isso com as folhas e com as cascas dos alimentos, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como preparar, né, a composteira. Bom, pessoal, aqui eu já tenho preparado, né, o material que vai dentro da minha composteira. Mas o que eu usei para preparar isso, né? Então, lembra que eu falei para vocês que nós precisaríamos de alimentos, restos de alimentos, né? Então, eu vou fazendo isso. Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês que nós precisávamos de restos de alimentos para preparar a nossa composteira. Então, assim, eu vou cozinhando e vou juntando, né, numa vasilha, vou juntando os restos de alimentos aqui. Para facilitar, quando eu tô cozinhando e eu vou juntando, né, essas cascas, eu já aproveito e já corto elas, né? Então, eu corto assim, em pedacinhos, tá vendo? Menores, porque justamente para ajudar o processo de decomposição da matéria orgânica. Então, que quantidade de resíduo de alimento eu vou usar na minha composteira? Eu vou usar 4 porções dessa da tampinha que a gente cortou lá, né? Então, eu vou contabilizar aqui, ó. Eu vou colocar aqui na minha garrafa, né? Deixa eu pôr mais um pouco aqui. Tá vendo? Então, eu vou contar 4 vezes essa porção aqui de alimentos, né? De alimentos crus, preferencialmente, mas pode ser o resto do alimento do prato lá. Vou contar, então, 4 porções de alimento. Aí, também, nós vamos usar os restos de poda, né? De folhas secas. Para isso, eu vou usar uma porção de folha seca, né? A mesma porção ali que a gente usou dos alimentos, né? Nós usamos 4 porções dessa, a gente vai usar uma porção de folha seca, ok? Bagunça aqui. E lembra que eu falei pra vocês que eu tenho a minha hortinha, né? À medida que vai morrendo, eu guardo a terra, né? Então, eu coloquei aqui agora, né? E aí, a gente vai usar, olha, uma porção de terra, tá vendo? Então, agora eu vou juntar uma porção de terra, uma porção de folhas secas e 4 porções de alimentos crus, né? Que eu já separei. Bom, eu misturei tudo, depois eu misturei com a mão aqui, então já tá tudo muito bem misturadinho. E uma coisa bacana que vocês podem ver é que a gente aproveita muito mais, né, os restos, né, e utiliza pouca terra. Depois isso aqui vai formar uma espécie de um adubo e que a gente pode
colocar sobre a horta, né, acrescentar na nossa horta lá, no nosso quintal, para ajudar na adubação do solo. Então, a gente agora vai montar a composteira com esse material preparado. Então,